Olá, aqui é o Carlos, professor de atualidades. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que vem rodeando a sociedade brasileira, que é o desafios na alimentação infantil. Por que desafios na alimentação infantil? Estamos de quarentena. E por que estamos de quarentena? As crianças não estão indo para a escola. Logo, estão muito em casa. E isso pode se tornar um desafio para os pais alimentar essa criança adequadamente. Porque criança, geralmente, gosta muito de coisas doces, coisas que têm um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura. Então, é necessário que os pais estejam bem policiados em relação à alimentação de seus filhos. Porque a gente vai ver que o cenário brasileiro ele está cada vez pior para a obesidade infantil. Bom, mas antes de falar do Brasil, a gente tem que ver como é que está o mundo. A OMS, através da Organização Pan-Americana de Saúde, mostrou que a obesidade entre crianças e adolescentes aumentou 10 vezes em 4 décadas. Esse foi um estudo publicado em 2017 e que a gente vê o quanto a obesidade infantil ela é uma realidade na nossa sociedade. Bom, agora trazendo para o Brasil está entre os 10 países que mais sofrem com a obesidade infantil. Por quê? Porque é uma base de 2 pilares. A má alimentação associada ao sedentarismo leva a crianças a desenvolverem hábitos nocivos à saúde. E quais são esses hábitos nocivos à saúde? Não praticar esportes, se alimentar de alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, tudo isso acaba que a criança ela passa a desenvolver certos distúrbios metabólicos que podem levar à obesidade. Bom, então o Brasil, mais uma vez, em outra manchete, está entre os líderes mundiais da obesidade infantil. Começando com a mudança de hábitos. Antigamente, antes da explosão tecnológica, as crianças elas viviam muito brincando, tipo, brincando na rua. As crianças também, elas ficavam muito, corriam muito. Sempre tinham algum tipo de esporte que elas praticavam bastante, para passar o tempo. Só que hoje em dia, com o advento da tecnologia, o passatempo das crianças são celulares, smartphones, tablets, computadores. Tudo isso gerou uma mudança de hábitos que essas crianças agora passaram a ficar sedentárias. Bom, mas como é que está, essa criança ela vai chegar na vida adulta? E como é que está a situação da sociedade acima de 18 anos aqui no Brasil? A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde revelou que no Brasil 55,7% das pessoas com mais de 18 anos estão com excesso de peso, ou seja, tem um IMC igual ou maior a 25. E além disso, quase 20% das pessoas são classificadas como obesas. Então, a gente já vê que o cenário preparado para essas crianças já não é favorável. E por que não é favorável? Porque a obesidade ela é fator de risco para doenças como diabetes, hipertensão, câncer. Então, tudo isso está atrelado uma coisa na outra. É fisiológico, é patológico. Bom, e o índice de massa corporal, como muitos conhecem já, é o peso dividido sobre 2 vezes a estatura. Então, a gente tem uma linha do IMC que, abaixo de 18,5, a gente tem as pessoas que vão ser classificadas abaixo do peso. Aí, o peso normal é entre 18, quando o resultado do IMC dá entre 18,5 e 25. Acima do peso, entre 25 e 30. E obeso, acima de 30. Lembrando que algumas pessoas podem dar acima do peso, pode dar um IMC acima do peso, mas não ser acima do peso, através de outros cálculos que são feitos em nutricionistas e educadores físicos. Bom, aqui a gente tem os dados por região. A gente vê que na região Nordeste existem menos casos de obesidade infantil. Por quê? Se a gente for ver o contexto social, a região Norte e Nordeste são as regiões que mais sofrem com falta de alimentos. Então, a população de poder aquisitivo mais baixo vive nessas redondezas. Por isso que o Nordeste ele pode sim apresentar menores índices de obesidade infantil, ao contrário do Sul e Sudeste, que são as regiões ricas do nosso país. Então, o Sul
é a região que mais possui crianças obesas aqui no nosso país. Bom, e por que as crianças gostam tanto disso? São alimentos que geralmente vêm atrativos para a criança, ou seja, o suco de caixinha do personagem que elas gostam, uma embalagem de miojo, um Kinder Ovo que vem com um brinde, doces que são muito coloridos, que enchem os olhos da criança. Então, tudo isso leva a criança a ter uma atração por aqueles alimentos. Que esses alimentos possuem um alto teor de sódio, um alto teor de açúcar e é muito maléfico para a criança, porque a maioria desses alimentos eles são ultraprocessados. O relatório da Organização Mundial da Saúde apontou o aumento do sobrepeso infantil no Brasil, estimando que 7,3% das crianças menores de 5 anos estão acima do peso. Ainda segundo a pesquisa de orçamento familiar pelo IBGE, 1 em cada 3 crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos estão com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, por que isso é um problema? Essas crianças que estão acima do peso vão gerar futuros diabéticos, futuros hipertensos. Então, essas doenças crônicas, sistêmicas, que a gente vê com bastante frequência, elas podem aumentar a sua frequência. Ou seja, essas doenças elas estão tão prevalentes na população que essa geração de crianças que vão se tornar adultos doentes e, consequentemente, idosos doentes. Para o presidente da Federação Mundial da Obesidade, o Brasil pode se tornar o país mais obeso do mundo em 15 anos. E uma das motivações é justamente a alimentação das nossas crianças. Bom, e onde é que está o problema? A propaganda que é a alma do negócio. Crianças, elas são muito persuadidas com a questão do brinde. E alguns restaurantes, alguns fast foods, eles vão se aproveitar dessa inocência da criança para poder vender. Ou seja, alguns restaurantes eles fazem justamente isso. Colocam brindes nos alimentos da criança, geralmente esses alimentos, alguns, são com um grande teor de gordura, um grande teor de açúcar e tentam vender. Justamente porque a criança ela tem o poder de ser persuadida, mas também tem um poder de persuasão com os pais. Bom, e de quem é a culpa? O desafio da obesidade no mundo envolve diversos fatores e atores. Governos, comunidade científica, pais, escolas e sociedade como um todo. As crianças são alvos de uma pressão exagerada da mídia e do marketing, que incentiva o consumo de produtos industrializados, que muitas vezes vêm mascarados como saudáveis, como os sucos de caixinha. Aliado a isso, a grande disseminação da tecnologia, o tipo de moradia vertical, que são os apartamentos, e a violência fazem com que as crianças fiquem mais dentro de casa, sentadas e sedentárias. E já nas classes mais baixas, principalmente aquelas que vão superar a falta de alimento, o problema também existe. Por quê? Porque é mais barato você comprar esses alimentos que são altamente industrializados e processados do que verduras, frutas e legumes. E, além disso, essas pessoas não têm tempo ou infraestrutura para praticar exercícios. Bom, isso aqui de quem é a culpa é uma contextualização do problema. Isso pode ser muito bem utilizado no futuro tema de redação, como no seu desenvolvimento. Ele tem vários viés que você pode desenvolver contextualizando o tema, sempre pensando nisso. A gente tem um tema, a gente tem uma problemática, mas a gente precisa contextualizar essa problemática. Bom, e quais são essas doenças relacionadas à obesidade? A gente tem várias, tem uma lista enorme. Doenças do sistema cardiovascular, hipertensão, diabetes, apneia, depressão, hipertrofia ventricular, doenças hepáticas e problemas articulares. Mas quais são as principais delas? Hipertensão e diabetes. A hipertensão e a diabetes são doenças que são as mais prevalentes aqui no Brasil, principalmente na população adulta e idosa, e que também existem crianças que já apresentem problemas como diabetes. E onde é que está a fonte? Bom, um estudo epidemiológico de longo prazo do Ministério da Saúde mostrou que, em 2006, existiam 5,5% da população diagnosticada com diabetes
Em 2016, esse número subiu para 8,9%. Já a hipertensão, em 2006, ela era de 22,5% prevalente na população. Hoje é de 25,7%, em 2016, na verdade. Bom, então, esses casos que subiram de diabetes e hipertensão, eles também, lá no futuro, vão ser provenientes das nossas crianças, que já se alimentam mal. Bom, aí aqui tem alguns recortes que falam: debate no Rio discute políticas públicas para conter desperdício de alimentos e obesidade. E o Centro da ONU diz que o Brasil é modelo para promover a alimentação escolar na África. Bom, o Brasil, hoje, através de muitos projetos, ele consegue sim manter uma alimentação saudável nas escolas. Então, a maioria das escolas do sistema público, elas têm possibilidades de oferecer uma boa qualidade de alimentos para os seus alunos, suas crianças. Bom, o maior problema da América Latina não é mais a fome, mas a obesidade, diz a FAO. O representante da Organização Federal das Nações Unidas fala isso agora, principalmente a questão da alimentação infantil. E existe um dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, que é o dia 3 de junho. Bom, aí é o seguinte, aumentar o preço de bebidas adoçadas é uma das melhores estratégias para melhorar a alimentação dos brasileiros. Será que é verdade? Bom, quais são as bebidas adoçadas que a gente já conhece? A gente conhece sucos de caixa, a gente conhece refrigerantes. Então, esses alimentos, eles poderiam sim ter um preço mais alto. Quando o preço é mais alto, a população começa a ter uma aversão, justamente porque o preço está muito alto. Então, com isso, seria uma boa alternativa para pelo menos conter o consumo dessas bebidas. Bom, a alimentação orgânica. São chamados de alimentos orgânicos aqueles que são cultivados de maneira especial, livres de agrotóxicos e que são produzidos em solo trabalhado. Em relação aos alimentos de origem animal, são aqueles que não possuem hormônio de crescimento, como anabolizantes e outras drogas. Além disso, o método orgânico prega o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando também as relações sociais e culturais. Nas cidades está se tornando cada vez mais popular a ideia de hortas urbanas, até mesmo em apartamentos. Isso aqui, essa imagem mostra uma horta vertical com garrafa PET, que pode ser utilizada em apartamentos. Então, gente, ficamos por aqui. Eu sou o Carlos Eduardo, professor de Atualidades, e até a próxima.